Na Bradesco Esportes FM, Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Seja bem-vindo. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no Cidade do Esporte. Hoje com a minha apresentação e Ricardo Tavares na produção aqui na Bradesco Esportes FM, com muita informação, conteúdo de qualidade, também muito Olimpíada e Clube de Coração aqui na Rádio Seu Esporte. Afinal, somos a rádio completa. Você escolheu bem. Você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa, vamos destacar o Vasco da Gama, que joga hoje. Ranieri Borges. Buscando retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Oeste em São Januário. Técnico Jorginho aposta em time ofensivo com 3 atacantes. E seguimos agora para destacar a equipe do Flamengo. Quem chega com informações é Nicolas Freitas. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta fora de casa o Vitória, no estádio Barradão, hoje às 6h30 da noite. Por critérios de logística, o time rubro-negro sequer veio ao Rio de Janeiro. Jogou no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, no meio de semana, onde venceu a Ponte Preta por 2-1 e já foi direto a Salvador para jogar contra o time baiano. O Flamengo, que tem alguns pendurados para este jogo. São eles: Leandro Damião, Frederico Mancoejo, Everton, Pará, Jorge e Léo Duarte. E na equipe do Botafogo, o confronto é diante do Cruzeiro nesse final de semana. E a equipe botafoguense, que está bem no Campeonato Brasileiro em casa, tenta mudar o retrospecto agora fora de casa no campeonato. Adversário é direto na tabela, com 32 pontos conquistados, os cariocas ocupam a 10ª colocação. O Cruzeiro, com 29, é o 12º colocado. Briga direta pela chance de se classificar para uma Libertadores ou então pensar em algo maior no Campeonato Brasileiro. E seguimos girando, agora vamos de Fluminense, Thiago Esteves. Sem o goleiro Diego Cavalieri lesionado e sem previsão de volta, Fluminense se prepara para encarar o Atlético Mineiro na próxima segunda-feira. Após derrota no clássico contra o Botafogo na quarta, Tricolor busca mais uma vez se aproximar do G4 do Brasileirão. Tá certo, esses os destaques na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM, 12h, 13 minutos no Rio. Você por dentro, na rádio do seu esporte. E seguimos com muitas informações, porque tem Paralimpíada acontecendo. O Luca Tremonti está de olho em tudo que se passa aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E ele vai trazer destaque pra gente do que está acontecendo nas Paralimpíadas. Rio 2016 bombando, né, Luca? Boa tarde. Boa tarde, Juan. E é isso mesmo, e uma excelente notícia para o judô brasileiro. Alana Martins está na final da categoria até 70 quilos. E também no judô, Antônio Tenório, Deane Almeida e Williams Araújo estão na semifinal, então ainda lutam pelo ouro. Já Arthur Cavalcante está na repescagem e luta apenas pelo bronze. No tênis em cadeiras de rodas, Imanitu Silva vai jogando contra o sul-africano Lucas Citoli e perdeu o primeiro set por 7-5. Já na natação, André Brasil está classificado para a final dos 100 metros costas com o 6º melhor tempo. Daniel Dias também avançou para a final dos 50 metros borboleta com o 3º melhor tempo. Já Verônica Almeida avançou para a final também dos 100 metros peito SB7 com o 7º melhor tempo. Já no atletismo, Petrúcio Ferreira e Johansson Nascimento vão para a semifinal dos 100 metros rasos T47. Valeu, Juan. Tá certo, as informações aqui na Rádio do Seu Esporte com Luca Tremonti, ele que vai trazer todos os detalhes do que acontece na Paralimpíada. Teremos medalha do Brasil e você saberá por aqui. 12h, 15 minutos no Rio. Cidade do Esporte. E
E seguimos para destacar o Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega com informações do Cruz Maltino é o Ranieri Borges. Tudo certo, Rani? Boa tarde. Tudo certo, Rua. Boa tarde. Grande abraço a você, aos amigos ligados no Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. O Vasco um confronto importante hoje diante da equipe do Oeste, buscando a retomada da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a 24ª rodada foi aberta na última terça-feira e a equipe do Atlético Goianiense acabou batendo o Luverdense por 2-0 e assim assumiu a ponta da competição. Caso o Vasco conquiste uma vitória simples hoje, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Entretanto, o retrospecto recente não é nada bom. Nas últimas 5 partidas foram 3 empates e 2 derrotas. Os treinos durante a semana foram, na maior parte, fechados. Inclusive, em alguns sequer houve entrevista coletiva. E o técnico Jorginho comentou essa situação e também falou sobre a possibilidade de escalar Júnior Dutra no ataque Cruz Maltino. Essa questão do treino fechado já é uma cultura do Vasco, né? Até antes de eu chegar aqui, isso já era uma coisa muito natural. Não é muito comum eu fechar os treinamentos, mas isso já também se transformou numa coisa, principalmente por causa hoje dos celulares, né? Você filma muito fácil qualquer coisa que você treine, né? Qualquer um pode estar filmando, né? Até mesmo mostrando a escalação ou a formação da equipe. Então, por isso que às vezes acontece de um treinamento ou outro ser fechado, e não a exclusividade do Vasco. O Dutra vai jogar, a gente está procurando dar um equilíbrio a essa equipe, ofensivo e defensivo. Não quer dizer que a gente entre com um atacante a mais, que a gente vai ser completamente ofensivo, sem uma responsabilidade defensiva. Eu acho que a equipe ganha com certeza na parte ofensiva, mas também tem um equilíbrio muito bom no meio-campo. Tá aí, esse técnico Jorginho, que hoje deve utilizar a trinca de ataque com Jorge Henrique, Ederson e também Júnior Dutra à frente do comando de ataque dessa equipe do Vasco da Gama. Algumas adversidades recentemente, isso porque o Vasco não vive uma boa situação, inclusive foi derrotado nas 2 últimas partidas em sequência, contra o Bahia na Arena Fonte Nova e anteriormente por 2-1 contra o Vila Nova, atuando em São Januário. Sobre o atual momento do Vasco da Gama, o técnico Jorginho também falou. Com muita naturalidade. A vida é feita de desafios, de lutas. Ninguém consegue crescer se não tiver dificuldades, se não tiver obstáculos a serem ultrapassados. E é normal. A nossa vida, já falei, a nossa vida depende de vitórias, né? Então, não tem nenhum clube que está perdendo que a coisa está tudo bem, a não ser o Ibis, que a gente conhece bem, né? Esse perde sempre, então ele não tem jeito, né? Mas a gente sempre vai estar debaixo de pressão, e é natural, porque a gente acostumou a nossa torcida mal, quer dizer, bem, né? Acostumamos vencendo e tal. E no momento em que a equipe teve uma queda de rendimento, é natural que aconteça essa pressão e a gente tem que saber lidar com essa situação, né? Todo atleta e toda pessoa pública, ela precisa entender que ela está sujeita a ter um momento de grande glória, mas ela também está sujeita a ter um momento de grandes críticas, e que você precisa aprender a lidar com isso, senão você pira completamente. Tá aí, esse técnico Jorginho falando sobre essa situação, atual adversidade. Segundo ele, tem que saber lidar com essa situação que no momento não é nada boa para o Vasco da Gama. E ele falou também como está a cabeça dos atletas em relação a isso, as críticas que têm sofrido recentemente. A gente vem trabalhando constantemente nessa questão com os nossos atletas, de não deixar com que, de repente, uma desconfiança, porque apenas é um momento de desconfiança que o torcedor, de repente, passa, que algumas pessoas mesmo tenham dúvidas. Mas a gente já demonstrou isso, que nos momentos mais difíceis, que com certeza nada vai se comparar com o que aconteceu ano passado, e nós conseguimos superar essa situação e vamos em busca, e vai acontecer nesse jogo agora a nossa recuperação. Tá aí, esse técnico Jorginho, que espera a recuperação já na partida de hoje, vem com um time bastante ofensivo, sacando um volante. O único volante desse time deve ser Douglas Luiz, que é da base do Vasco da Gama, atuou em 2 partidas nessa temporada, agradou bastante ao técnico Jorginho e deve ser titular. Jogou contra o Tupi e também contra o Vila Nova, quando inclusive
marcou o gol do Vasco da Gama naquela ocasião, Juan. Tá certo, esse é o Ranieri Borges, que daqui a pouquinho vai vir com mais informações na rádio do seu esporte Vasco da Gama. Confronto que acontece hoje aqui em 91.1 e você vai ter abertura a partir das 3 horas da tarde com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Acácio, reportagem de Marcos Coelho. Ranieri Borges também estará nesse confronto. O plantão será do Vinícius Gama e a coordenação e interatividade ficará a cargo do Rafael Leon. Vasco da Gama, que é segundo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B até o momento na competição. E tem o Atlético Goianiense que passou, né, encostando a equipe do técnico Marcelo Cabo. Teremos as seguintes partidas hoje: Avaí contra Criciúma, Paraná contra Londrina, Náutico contra Bahia, o Vasco encarando o Oeste, Goiás o Ceará, o CRB enfrenta a equipe do Vila Nova, Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama em campo. Dessa vez vai, ô Ricardo Tavares, dá pro Vasco da Gama ter um bom resultado nessa partida? Dá sim, Juan, boa tarde. Promessa de um bom jogo, né, Juan? O técnico do Oeste é o Fernando Diniz, que é um técnico que sempre apresenta bons times, né? Um jogo bastante ofensivo. E o Vasco hoje vai a campo sem aquele volante fit, sem aquele cão de guarda, né? E é interessante que o Vasco da Gama, até havia muita reclamação de algumas pessoas, que justamente a falta daquele cão de guarda é que traria um momento difícil do Vasco da Gama, porque não tinha ninguém para marcar por Nenê e Andrezinho, por exemplo, que não marcam. E ele simplesmente tira de vez esse cão de guarda, bota um outro jogador que sai mais pro jogo, que é o Douglas, que ganhou muita moral com o treinador, né, o Ricardo? Sim, Juan, e já fez um bonito gol. O garoto tem personalidade, busca o jogo o tempo todo. E hoje o Vasco, o técnico Jorginho, vai com 3 atacantes, né? Além do meio-campo com Douglas, que é um volante que sai um pouco mais pro jogo. 2 meias, Andrezinho, Nenê e na frente Júnior Dutra, Jorge Henrique e Ederson. Juan, promessa de um bom jogo. E inclusive o Madison na reserva hoje também, né, Juan? O Madison na reserva perdendo a posição pro Iago Pikachu. E Iago Pikachu ganhando moral com o técnico Jorginho. O Madison, que quando o Iago Pikachu chegou, muita gente se perguntava por que mais um lateral, porque o Madison tinha tido boas atuações com o Vasco, apesar da queda. Mas esse ano caiu também o rendimento do Madison, abrindo brecha, sempre tem um pra pegar essa vaga, né, Ricardo? Sim, aí também já vai de acordo com o time ofensivo que o técnico Jorginho vai colocar em campo hoje, né? O Iago, apesar do Madison ser um lateral bastante ofensivo, o Iago Pikachu consegue ser mais ofensivo ainda, né? Mais ofensivo ainda. Vasco da Gama em destaque aqui na rádio do seu esporte. Um confronto contra o Oeste, que gosta muito de tocar a bola. Time ofensivo contra zagueiro que gosta de tocar a bola pode acabar beneficiando o Cruz Maltino. Mas você, torcedor, você acha que o Vasco da Gama vai se dar bem diante do Oeste? Você acha que o Cruz Maltino consegue reverter essa fase? 3 atacantes é a formação certa? Você pode opinar aqui na Bradesco Esportes FM através dos nossos canais de interatividade, principalmente do nosso WhatsApp, e participar conosco, ajudar a construir o programa aqui na rádio do seu esporte. Ricardo, os canais de interatividade para a galera participar com a gente, poder interagir, né? Afinal tem Vascão e tem Mengão jogando hoje, né, Ricardo? Tem sim, Juan. Então, se a galera quiser participar com a gente, o telefone, o fixo é o 2295-0046, 2295-0046. O Facebook é o facebook.com/Bradesco Esportes FM Rio 91.1. O bom e velho WhatsApp também, né? Que hoje já é o bom e velho, né, Juan? Do nosso uso contínuo. Exatamente, já tá até aqui na mão já. Exatamente, é o 964-338136, 964-338136, ou através do nosso Twitter, do @BradescoFMRio. Pode participar, mandar sua mensagem de voz, de texto, que a gente tá aqui ligadinho, Juan. Tá certo, informação é aqui na Bradesco Esportes FM mesmo, a rádio do seu esporte, 12h 24 minutos na cidade maravilhosa. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Já falamos do Vasco da Gama, que tem jogão de bola hoje diante do Oeste. Mas a equipe que está mesmo no percalço do Vasco
é o time do Atlético Goianiense, que conseguiu passar o Cruz Maltino nessa reta, onde o Vasco deu uma brecha. E estivemos conversando aqui na Rádio Seu Esporte com o Marcelo Cabo, técnico que é proveniente do Rio de Janeiro, né? Teve bons trabalhos aqui na cidade maravilhosa. Até no ano passado, quando o Macaé teve a melhor posição dele no Campeonato Brasileiro, foi com o Marcelo Cabo. Depois acabou indo para o Ceará e assim rodando mais um pouquinho. E é um técnico de muita qualidade da equipe do Atlético Goianiense, que está no percalço do Vasco da Gama. Conversou aqui na Rádio Seu Esporte, no Cidade do Esporte, e segunda edição durante a semana. E você vai ouvir mais uma vez aqui em 91.1 o que será que pensa o técnico do grande rival do Cruz Maltino. Vamos ouvir. Eu tenho a ideia que o Vasco não passa por um bom momento, mas eu posso cravar que é uma vaga do Vasco. O Vasco é uma equipe com certeza muito bem preparada para essa Série B. A Série B é uma competição que existe esse ponto fora da curva, né? Que a gente tem um revés dentro da competição, que é importante você retomar, né, a constância da competição o mais rápido possível. E o Vasco está com esse momento aí de 6 jogos sem vitória, mas eu tenho certeza que o Vasco vai, pela grande equipe, pelo grande comando do Jorginho, vai voltar logo às vitórias. E com esse revés momentâneo do Vasco, conseguimos nos aproximar do Vasco, muito importante. Mas eu ainda cravo que uma vaga é do Vasco e nós vamos brigar pelas outras 3 vagas. Tá aí, portanto, essa a questão do Marcelo Cabo em relação a achar. Eu também acho que o Vasco, no fim das contas, vai acabar classificando. Agora, meu amigo Marcelo Cabo, esse Campeonato Brasileiro Série B é muito equilibrado, o nível é muito parecido, né, do vice-líder até o meio da tabela, e os times têm um nível muito próximo. Na Série A, o Cuca está trabalhando com uma estimativa de 74 pontos para título do Campeonato Brasileiro, 74, 73, nessa faixa. Você faz algum trabalho em cima de pontos para atingir a classificação, estudo em relação aos últimos pontos que os times conseguiram subir, com quantos pontos estava o quarto ou o terceiro colocado? Você trabalha dessa forma também ou prefere não levar essa questão de pontuação para os seus atletas do Atlético Goianiense, por exemplo? Assim, nós temos toda uma piada, né, nos últimos 10 anos da Série B, quais foram as pontuações do acesso, né, temos tudo isso mapeado. Eu entendo que, primeiro, nós temos 3 metas a cumprir dentro dessa competição, né? A primeira meta é atingir os 45 pontos e a permanência na Série B. Faltamos uma vitória para isso, né? E o quanto antes a gente conseguir esse objetivo, mais perto do segundo objetivo a gente vai alcançar, que é o segundo objetivo é, sim, brigar pelo acesso. E a terceira meta dentro da competição é brigar pelo título. Então, precisamos atingir uma meta por vez, e a primeira meta é os 45 pontos e manter a permanência da equipe na Série B. E logo após essa primeira meta é seguir para a nossa segunda meta, que é a meta do acesso. Eu acredito que com 65 pontos a gente alcança o acesso, entendeu? E é a estimativa que nós temos aqui dentro do que a gente prevê para o acesso para a Série A de 2017. Então, com 65 pontos, a gente entende que a gente mantém o acesso para a Série A de 2017. 14h23 no Rio de Janeiro, você curtindo aqui o Cidade do Esporte, segunda edição, pela Bradesco Esportes FM 91.1. Estamos entrevistando Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianiense, atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo, aqui o Mauro Santana, primeiramente uma satisfação estar falando com você. E queria abordar uma situação que é a seguinte: a gente sabe da força que tem o Atlético Goianiense dentro de Goiás, mas o Vasco da Gama é uma equipe de maior tradição, de maior história dentro do futebol brasileiro. Existe toda uma exigência, não só do acesso do Vasco, mas que de preferência esse acesso aconteça de maneira antecipada, que conquiste o título da Série B também. Essa pressão toda pode atrapalhar o Vasco da Gama nessa reta final, neste segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B? Eu acho que não atrapalha não, porque o Vasco tem um comando do seu presidente Eurico e de um treinador com um know-how muito grande, de uma capacitação muito grande, que é o Jorginho, e um elenco muito experiente, né? Esse revés todo mundo passa dentro da Série B, em que o Vasco está passando nesse momento. Mas eu acredito que o Vasco é uma equipe grande a nível nacional, o Vasco foi uma equipe formada para ser campeão da Série B e tem um comando muito bem comandado pelo Jorginho, tem jogadores de expressão e eu tenho certeza que o Vasco logo vai retomar o caminho da vitória e vai ter uma competitividade muito, muito boa no restante dessa Série B. E há muito...
Claro que com todo o investimento, com todo o know-how do Vasco, ele sofre essa pressão pelo acesso e pelo título, por ser, com certeza, a equipe número 1 da Série B. Perfeito, Marcelo. E outra coisa também que eu constato, acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro, há muito tempo eu não vejo uma competição tão equilibrada, né? Com várias equipes inclusive de tradição, de força dentro da sua região, e que o número de empates, inclusive, é gigantesco nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa luta, nessa briga do Atlético Goianiense para subir, quem você destacaria aí como os principais adversários nessa circunstância? Você já disse que o Vasco é postulante já de uma das vagas, você já assegura que o Vasco dificilmente perde essa condição de retornar à elite do futebol brasileiro. Restam, portanto, 3 vagas. E quem você considera aí que brigam diretamente com o Atlético Goianiense por estas 3 vagas pelo acesso? Hoje a própria pontuação da competição, ela deu uma separada, né? Eu acho que as 7 equipes que estão em primeiro colocado, do primeiro ao 7º, está com um distanciamento das outras 3 equipes, né? Pela pontuação. Então eu acredito que essas 7 primeiras equipes, nós, Vasco, Ceará, CRB, Bahia, Brasil de Pelotas e Londrina, hoje estão mais o CRB, estão bem próximos de brigar. Essas 7 equipes por 4 vagas, né? Pela separação que houve na pontuação. Mas eu até dei uma entrevista essa semana dizendo que a Série B é muito traiçoeira, então falaram em G7. Eu não acredito em G7, eu acredito talvez em G10, G12, porque qualquer equipe que tiver 4, 5 vitórias consecutivas passa a brigar pelo acesso. Então, eu acredito que os 10 primeiros colocados ainda tem chance. Mas hoje a pontuação separou os 7 primeiros colocados, que brigam por 4 vagas hoje, e eu acho que as 4 vagas ficam entre as 7 primeiras equipes que eu acabei de falar. Grande Marcelo Cabo, a gente torce pro teu sucesso no Atlético Goianiense. Claro, quanto mais sucesso profissional, maior a chance de grandes equipes no seu currículo, e as do Rio, com certeza, estão no topo, né, na vontade, no seu coração. Um grande abraço, sucesso, boa sorte aí nessa Série B tão complicada com o Atlético Goianiense, nessa luta pela classificação, porque pra mim, na Série B, são 4 títulos, 1º, 2º, 3º e 4º, o primeiro lugar ganha o troféu, mas o 4º colocado é tão feliz quanto o primeiro. Grande abraço, Marcelo, até a próxima. É verdade, amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, uma boa transmissão para vocês. Se precisar, estou sempre às ordens. Um grande abraço aí, um bom feriado para todos. Tá certo, esse é o Marcelo Cabo, técnico do Atlético Goianiense, falando aqui na Rádio Seu Esporte. Atlético Goianiense, que tá sendo a grande pedra no sapato do Vasco da Gama. 12h, 33 minutos no Rio. E hora de falarmos de Paralimpíadas aqui na Rádio Seu Esporte. Infelizmente não deu pra brasileira no judô, né, Luca Tremonti? É isso aí, Juan. A Deane Almeida perdeu para a atleta da China e não vai à final, vai buscar o bronze. E agora tem Antônio Tenório no tatame contra o atleta de Uzbequistão. Antônio Tenório também está na semifinal em busca da vaga na final para garantir mais uma medalha aí para o Brasil. Antônio Tenório, que é a grande esperança do Brasil, né? E vai enfrentar o Sheripov, que é do Uzbequistão. Luta complicada de 2 gigantes. Vamos ver o que acontece. 12h, 34 minutos no Rio de Janeiro. Aqui na Rádio Seu Esporte vamos falar de futebol internacional, porque tem gol e é gol brasileiro, né, o Ricardo Tavares? Sim, Juan. Malcom acabou de empatar o jogo para o Bordeaux. Malcom, ex-Corinthians, 1-1. Olympique de Lyon e Bordeaux, 1-1. E, Juan, também pelo campeonato inglês, pela Premier League, hoje cedo tivemos o confronto Pep Guardiola e José Mourinho. Na casa do Manchester United, o Manchester United foi derrotado pelo Manchester City de Guardiola. Gols de Iheanacho e De Bruyne, com Ibrahimovic descontando para o Manchester United. Tá rolando também Arsenal e Southampton, 1-1. Também, Juan, tá rolando o jogo entre Stoke City e Tottenham. 4-0 Tottenham. Também, Juan. E temos Cristiano Ronaldo de volta em campo hoje, hein, Juan? Ih, goleada, vem goleada por aí? Já está acontecendo a goleada. 5-2 no Osasuna, faltando 12 minutos para acabar o jogo. Gols de Cristiano Ronaldo, Danilo, Sérgio Ramos, Pepe e Luka Modric para o lado do Real Madrid. E daqui a pouco a gente vai ter Barcelona e Alavés, com a volta do trio MSN, Juan. MSN com o Messi bastante inspirado, né? E também o próprio Neymar, que inclusive já se fala em renovação de contrato,
tanto do Messi quanto do Neymar na Espanha. Ou seja, inspiração para ter dinheiro no bolso, né, Ricardo? Sim, Juan, os jogadores que vêm, jogadores são craques. Mais cedo também, Juan, pela Liga Espanhola, tivemos uma goleada acachapante do Atlético de Madrid sobre o Celta de Vigo. 4-0 fora de casa. Gols de Coque, Griezmann novamente, 2 gols de Griezmann e Ángel Correia, Juan. Lembrando que o Griezmann, por exemplo, já tá com olhares nele, né? O José Mourinho gostaria muito de ter o Griezmann, segundo a imprensa inglesa, para o lugar do Wayne Rooney na sequência dos campeonatos. O Wayne Rooney já tem lá seus 30 e poucos anos, vai se aposentar, e o nome favorito do José Mourinho é o Griezmann, que é um bom atacante. Não sei se é a mesma posição do Rooney não, mas eu gostaria muito no meu time do Anthony Griezmann. O que você acha, Ricardo? Uma dupla de ataque com o Ibrahimovic. Lembrando que Ibrahimovic também já é um jogador de uma certa idade, né? Mas o Manchester United pensando no futuro. Griezmann, Martial e Depay podem fazer um certo sucesso com as mãos do sempre mágico José Mourinho, né, Rô? É verdade, só não foi mágico contra o Pepe Guardiola, mas isso é discussão para mais de horas. 12h, 36 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Pô, me machuquei na pelada ontem à noite e fiquei mofando na emergência até conseguir atendimento. Sério? Hospital público? Nada, hospital particular. Bem que eu tava estranhando. Na última vez que precisei de atendimento no pronto-socorro, foi muito rápido. O governo Bom Tempo transformou a saúde pública da cidade. Vou dar uma moral pra ele nas eleições. Não tô afim de arriscar com outro. Os outros candidatos não têm a menor chance comigo. Sou 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Sou o pastor Roberto Costa, 10110. Em defesa da família e a inclusão social. Vote pastor Roberto Costa, 10110. Prefeito 40. Olá, eu sou a Glória do Jefferson, do programa Oficina de Casais. Lembre-se, quando eu mudo, tudo muda. No dia 2 de outubro eu conto com seu voto. Glória do Jefferson, 10101, prefeito 40. Coligação Frente Popular. Gente, tô assustada com tanta violência no Rio. Tá muito difícil, né? Com o governo do estado falido, abandonaram tudo, saúde, educação e até segurança. Pra piorar, ainda tiraram a Polícia Militar de Petrópolis durante as Olimpíadas. É um absurdo. Absurdo mesmo. Mas na falta do estado, o governo Bom Tempo assumiu as rédeas e colocou a GM pra reforçar o policiamento na cidade. Não tem outro candidato. Bom Tempo é a pessoa certa pra cidade. Voto no 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Marcelo Pro Deficiente, número 40888. Trabalho em prol da sociedade. Marcelo Pro Deficiente, 40888. Prefeito 40. Vadinho, 40123. Sou o único vereador que tem um gabinete distrital para melhor atender a população. Peço seu voto, mais uma vez. Vadinho, 40123, prefeito 40. Coligação Petrópolis no caminho certo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Estamos de volta aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei trazendo muitas informações durante o Cidade do Esporte. Já falamos de Vasco da Gama, já ouvimos o técnico do Atlético Goianiense, que é o grande percalço do Vasco da Gama, ao menos está sendo na disputa da Série B. Inclusive, você pode interagir conosco e falar justamente desse confronto. Vasco, Atlético Goianiense, Vasco contra o Oeste. Você pode dar a sua opinião, o que você acha do confronto de hoje, da disputa contra o Atlético Goianiense, pode falar do seu clube de coração e muito mais. Vamos destacar os 4 grandes e as Paralimpíadas por aqui também. Agora 12h, 40 minutos no Rio de Janeiro. E seguimos girando agora para o Flamengo. Rubro-negro em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Quem chega com informações do Flamengo é Nicolas Freitas.
Fala, Nicolas, boa tarde. Fala, Juan Rodrigues, todo mundo ligado e conectado aqui no Cidade do Esporte, edição de sábado. Na última rodada, 23ª do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi até o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, e venceu a Ponte Preta por 2-1. Por mera logística, a equipe rubro-negra sequer voltou ao Rio de Janeiro. Saiu do Espírito Santo e foi direto para Salvador, na Bahia, onde vai enfrentar, mais tarde, às 6h30 da noite, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória, que ocupa a 15ª colocação do Campeonato Nacional. O Flamengo é o vice-líder com 40 pontos. O Flamengo vai entrar em campo com vários jogadores pendurados, com 2 cartões amarelos. São eles o atacante Leandro Damião, o meio-atacante Frederico Mancoejo, Everton, o lateral direito Pará, o lateral esquerdo Jorge e o zagueiro Léo Duarte. A diretoria do Flamengo criticou muito a escolha do árbitro pela Confederação Brasileira de Futebol para esta partida. Nada pessoal. Isso porque o árbitro é nada mais nada menos que um paulista. É o Vinícius Furlan, aspirante à FIFA de São Paulo. E por que esse questionamento? Porque todos sabem que o Flamengo está na briga para a liderança e depois o título do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Palmeiras que é um time paulista. A diretoria rubro-negra entende que não poderia ter sido escalado um árbitro paulista para arbitrar esta partida, haja vista que o Flamengo disputa diretamente contra o Palmeiras e tem vários jogadores pendurados. Mas os jogadores não querem se meter nessa polêmica e nada como um dia após o outro, principalmente para Fernandinho e Gabriel. A dupla era criticada pela torcida há pouco tempo, mas agora tudo mudou. Na vitória sobre a Ponte Preta na última rodada por 2-1, eles foram decisivos e fizeram os gols do rubro-negro, um em cada tempo. Gabriel chegou a receber uma proposta para deixar o time rubro-negro e ir para o Grêmio nesta temporada, mas permaneceu no Rio de Janeiro e começou a ganhar espaço quando o técnico que era interino e depois foi efetivado, Zé Ricardo, assumiu de vez o comando rubro-negro. Ele virou titular justamente na partida contra o tricolor gaúcho e vem se mantendo no time desde então. Gabriel agora fala na rádio do Seu Esporte qual que é a sua expectativa para esta partida no Barradão contra o Vitória. As melhores possíveis. Queremos fazer um grande jogo aqui. A gente vem preparando bem a equipe, o professor vem preparando bem a equipe com bons treinamentos. Foram até poucos, porque foi um jogo em cima do outro. A gente vai procurar fazer um jogo forte, intenso, como a gente vem fazendo, e buscar o resultado positivo sempre. Esse, portanto, Gabriel, falando aqui na rádio do Seu Esporte. Voltando a falar de Fernandinho, que ainda não conquistou um espaço na equipe, apesar de estar entre os reservas, tem sido uma importante peça no time rubro-negro. Nos últimos 2 jogos, fez 2 gols e decidiu as partidas. Ele foi o autor do gol da classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Figueirense, na vitória por 3-1, antes de anotar no Brasileiro contra a Ponte na última rodada. Valeu, Juan. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o time do Flamengo aqui na rádio do Seu Esporte. Tá certo, Mengão que joga hoje diante do Vitória lá no Barradão. Cadu Macri narra a partida com os comentários de Rogério Lourenço, as reportagens de Mauro Santana e Tchê Leal e o plantão de Vinícius Gama, coordenação e interatividade ficarão a cargo de Rafael Leon. Lembrando para você que na Rádio Seu Esporte que a gente está sempre de olho em tudo que está acontecendo. Um jogo contra o Vitória, um jogo complicado para a equipe do Flamengo. Não é nada fácil pegar a equipe do Vitória no Barradão, apesar do Vitória estar próximo da zona de rebaixamento. É um confronto complicado. O Barradão acaba sempre fazendo a diferença, às vezes a favor da equipe do Vitória e às vezes a favor do Flamengo também, que tem muito baiano que torce pro Flamengo. Inclusive estive conversando recentemente com um baiano e ele me falou o seguinte, que normalmente lá quem é Flamengo é Vitória. Ou seja, quem ganhar tá bom pros baianos, né, ô Ricardo? Será que é pelas cores, Juan? Deve ser pelas cores, né? Não há dúvida quanto a isso. Juan, e hoje o Flamengo um pouco diferente, né? Com o Gabriel efetivado como titular pelo técnico Zé Ricardo, pelas mãos do técnico Zé Ricardo, Marcelo Cirino no banco e Fernandinho, né? Foi o herói de outras, da última vitória do Flamengo. Das últimas vitórias do Flamengo, né? Vitórias. Quase com um talismã. Sim, e Fernandinho começa no banco mais uma vez. A trinca de ataque sendo formada por Gabriel, Guerreiro e Everton. Mancoejo no banco, Leandro Damião no banco, Marcelo Cirino no banco,
Felipe Viseu no banco. O Flamengo tá com elenco estrelado, Juan. Elenco estrelado e fazendo a diferença no Campeonato Brasileiro. Até legitima um pouco o torcedor falar em cheirinho de hepta, né? Já que o elenco faz com que o Flamengo possa se credenciar uma disputa com o Palmeiras. O Flamengo que mudou de patamar, principalmente ali depois da chegada do Diego, o próprio técnico Zé Ricardo acertando um pouquinho a equipe. Me parece que o time está muito fechado com o técnico Zé Ricardo e acaba ajudando nessa situação do Flamengo disputar na parte de cima da tabela. Mas o Palmeiras também tem um elenco muito forte, fica complicada a disputa. Fala, Ricardo. Sim, olha só, a gente analisando o banco de reservas do Flamengo hoje, tem Paulo Vitor, Rodinei, Juan, Donati, Cuejar, Alan Patrick, Mancoedio, Adrian, Marcelo Cirino, Fernandinho, Leandro Damião e Felipe Viseu. Juan, é um elenco onde a maioria desses reservas seriam titulares na maioria também dos times grandes do Brasil. Com certeza, inclusive eu tiro, por exemplo, teoricamente, o mais menos badalado desse banco de reservas seria o Adrian. O Adrian simplesmente foi o cara do Nantes na última temporada. Queriam muitos clubes que ele ficasse na França. Não ficou na França, voltou pro Flamengo e não tá tendo oportunidade no Flamengo devido a um elenco que é muito bom. Quer dizer, o menos badalado do banco poderia ser titular em muitos times da França e era a expectativa até que ele ficasse por lá. E fora hoje, Juan, ainda temos Emerson Sheik e Ederson. Rapaz, o Flamengo tá com um elenco bastante estrelado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, essa provavelmente vai ser a briga até o final do campeonato, ao menos é o que tudo indica, mas a gente vai ficar aqui na torcida na Bradesco Esportes FM até para outros cariocas encostar no Campeonato Nacional. A nossa torcida é sempre pro Rio de Janeiro, 12h57 no Rio. Vencer, 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 uma vez Flamengo. Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Ela passou. Essa aí passou. Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel da grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salvou. Gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Inove Dental, a maior clínica odontológica de Jacarepaguá. Rua Lopo Saraiva, 179, Pechincha, Shopping Mix Mall. Ligue 3495-5000. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885-1000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 12h49 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Está no Cidade do Esporte, lembrando para você, que hoje tem jogão, tem bola rolando, tem Vasco e Oeste. A partir das 3 horas da tarde já tem abertura de Vinícius Gama, com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Acácio, reportagem de Marcos Coelho e Ranieri Borges. O Rani Arte está nessa partida
Plantão de Vinícius Gama, interatividade do Rafael Leão. E à noite tem Vitória e Flamengo no Barradão, na Bahia, 6h30 da noite, para Cadu Macri narrar. Comentários de Rogério Lourenço, de reportagem de Mauro Santana e Tia Leal. Plantão de Vinícius Gama. Meio-dia, 50 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do Seu Esporte. Daqui a pouquinho, falta 12 segundos. Antônio Tenório está lutando contra o Uzbek. É adversário complicado e pintou, acho que golpe do Antônio Tenório. Shido do Antônio Tenório. Acabou a luta. Antônio Tenório passa para a próxima fase e quem chega com informações é o Luca Tremonti. Uma luta complicada. O brasileiro e o adversário do Uzbequistão, dois adversários muito fortes. E o brasileiro decidiu no final, já no desespero, o Uzbek tinha que fazer alguma coisa. Não conseguiu, o brasileiro passa, né, Luca? É isso aí, Juan. Na fase anterior, o Antônio Tenório já tinha ganho no Golden Score, agora ele ganha no finalzinho também. E ele que é tetracampeão paralímpico do judô, desde Atlanta 96 conquistando o ouro e tá aí em mais uma final, garantindo mais uma medalha pro Brasil. Vamos torcer para ser ouro de novo, né? Vamos torcer. Na verdade, foi um Yuko do Antônio Tenório. Ele estava vencendo no Shido, que é a punição, e fez um Yuko já no finzinho, faltando 2 segundos para terminar a luta. Engraçado do judô é essa questão, né? O cara pode, no fim, definir uma luta, mudar completamente. Lembrando que as finais acontecem hoje a partir das 3h30 da noite. E a grande esperança de medalha para o Brasil, hein? Todo mundo na expectativa, a arena, né, lotada para ver o judô brasileiro. 3h30 acontece a final. Começam as finais 3h30. Meio-dia, 52 minutos no Rio de Janeiro. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Seguimos aqui na Rádio do Seu Esporte, agora com um convidado internacional na Bradesco Esportes FM, porque tem um ex-Flamengo que está fazendo sucesso na Tailândia, está fazendo muitos gols na equipe do Thai Honda. Quem não se lembra do Rafinha, que brilhou no Campeonato Carioca, jogou contra a equipe do Friburguense, deu chapéu, teve contrato renovado e ainda pertence ao Flamengo, está na Tailândia, vai conversar com a gente. Rafinha, queria agradecer sua participação. Por que Tailândia? Por que escolheu o Thai Honda para jogar? Eu que agradeço. Aqui é um mercado que está crescendo muito. Aqui na Ásia, os clubes estão procurando jogadores brasileiros. Recebi esse convite, fiquei muito feliz pelo interesse. Espero dar meu melhor aqui e corresponder às expectativas desse meu novo clube. Agora, Rafinha, ex-Flamengo, atualmente no Thai Honda. Você já conhecia o futebol tailandês? Qual foi sua reação ao ser apresentada a estrutura aí? Surpreso, fiquei muito surpreso. Positivamente, muito organizado, bons campos de treino, ambiente de trabalho sensacional. Então foi uma surpresa muito grande, né? Que é um mercado que quase não se fala aí no Brasil. E está crescendo, muita gente está procurando Tailândia. E eu espero que dê tudo certo aqui, que ajude a esse mercado ter mais valor daqui pra frente. Agora, o que te atraiu no projeto do Thai Honda? É um time que quer brigar na parte de cima da tabela, quer crescer na Tailândia? Como é que tá essa relação aí? É um time que tá bem no campeonato, né? O time tá brigando pelo título. E a gente vai brigar pelo título até o final. Um time bom, de boa estrutura. E eu espero que, dando tudo certo aqui, a gente não sabe do futuro, né? Seja o que Deus quiser, que for melhor pra mim, que seja feito. E tem outro brasileiro no elenco, né, Rafinha? Tem o Ricardo Jesus no elenco da equipe do Thai Honda. Já podemos imaginar uma dupla brasileira por aí? Ah, claro. Ricardo Jesus é um ótimo jogador, centroavante, qualidade, né? E a gente nos treinos já tá bem entrosado já. Espero que dê tudo certo, que a gente possa ajudar a nossa equipe aí a chegar nesse título, que é de muita importância pro clube e pra gente também. Agora, Rafinha, na Tailândia, você espera ter uma pressão um pouco menor do que você teve no Flamengo? Nada, aqui, como a gente é estrangeiro, né, a pressão é muito grande, pressão interna é muito grande por resultados. Isso motiva a gente, né, não deixa a gente ficar acomodado, mas a pressão existe sim, e muito grande. Eu achava que não seria tanta, mas existe sim.
Mas a gente é acostumado a lidar com isso e esperamos aí que dê tudo certo, se Deus quiser. E o que, Rafinha, esse Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte, uma boa passagem aí pode te ajudar na sua carreira? Tem sim, aqui na Ásia, vários times contratando jogadores brasileiros, né? E China, Coreia, Japão. Então eu espero fazer um bom trabalho aqui para despertar no interesse de grandes clubes. E que for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Espero dar meu melhor aqui para no futuro aí a gente ver coisas melhores. Agora, Rafinha, eu sei que o tempo de jogador é corrido, né? Queria fazer apenas mais 2 perguntinhas para fechar. O que você tá achando, né, das primeiras impressões que você tá tendo aí da Ásia? É bom de morar, lugares fantásticos, ainda fazer o que a gente ama, que é jogar futebol, né? Então, boas impressões, espero que tenham boas impressões também de mim dentro de campo. Rafinha, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, jogador que tá indo pro Taihonda da Tailândia, vai jogar com o Ricardo Jesus por lá. Queria que você deixasse também um recado pro torcedor rubro-negro, afinal você ainda pertence à equipe do Flamengo. Teve uma galera que curtiu sua ida pra Tailândia, achando até que pode te ajudar no teu futebol. Queria que você deixasse um recado para esses. Eu agradeço. O Flamengo é meu time, né? Meu coração. Espero um dia voltar. Estou que seja feita a vontade de Deus. Estou aqui de longe, mas estou torcendo muito pro time no Brasileiro. Espero que dê tudo certo. Grande abraço. Tá aí esse Rafinha, jogador que surgiu na equipe do Flamengo, vindo do CFZ do Zico, e hoje está no Taihonda da Tailândia, onde espera poder fazer uma boa campanha no campeonato tailandês. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Meio-dia, 57 minutos no Rio de Janeiro, você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte 91.1, na cidade maravilhosa. E é hora de destacarmos mais o seu clube de coração na Bradesco Esportes FM, o tricolor das Laranjeiras. A equipe do Fluminense tem de se recuperar, tem o final de semana todo para poder observar os adversários. Você torcedor acha que a questão do final de semana, né, o cara jogar segunda-feira é bom ou ruim? Tivemos uma semana que o Botafogo jogou segunda e jogou quinta-feira. Particularmente falando, acho prejudicial pra caramba. Mas o Thiago Esteves está com a gente para falar da equipe do Fluminense. Tudo certo, Thiago? Uma boa tarde para você, Juan. Grande abraço para toda a audiência ligada na Bradesco Esportes FM. O Fluminense volta a campo na próxima segunda-feira, dia 12, em Edson Passos, às 8 horas da noite, para encarar o Atlético Mineiro. Depois da última rodada, quando o Fluminense foi derrotado pelo Botafogo na Ilha do Governador, o tricolor acabou se distanciando um pouco do G4. Havia expectativa de que o Fluminense conseguisse colar, né, nos times lá de cima. A rodada não favoreceu o tricolor, que acabou derrotado. Os times lá de cima venceram e o Fluminense acabou abrindo mais uma vez uma distância um pouco maior para os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Agora, o Fluminense com 34 pontos na 8ª colocação está a 6 pontos do Corinthians, que é o primeiro na zona de classificação para Libertadores, é o 4º colocado com 40 pontos. Nessa rodada contra o Atlético Mineiro, há o reencontro do Fluminense com o Fred, do Levir Coupe com o Fred, jogador que é ídolo do Fluminense, mas saiu após alguns problemas com o treinador, problemas internos no tricolor, acabou deixando as Laranjeiras e agora joga com a camisa do Galo Mineiro. Para essa partida, o técnico Levir Coupe não terá também a presença do volante Pierre, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e também do goleiro Diego Cavalieri, que se lesionou na partida contra o Botafogo, e a previsão é de que fique em torno de um mês fora. O Diego Cavalieri tem um estiramento grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda. O exame apontou essa lesão, então ele vai precisar de um tempo um pouco maior de recuperação, normalmente cerca de 4 semanas para voltar aos gramados. Com isso, Júlio César vai herdar a vaga de titular no gol do tricolor, e a gente começa ouvindo o goleiro do Fluminense falando sobre essa oportunidade entre os titulares do Fluminense. Realmente a gente não fica feliz quando um colega se lesiona. Porém são coisas da nossa profissão que acontecem, também já passei por isso,
E nesse caso, sendo o segundo goleiro, a gente tem que estar sempre preparado. Acho que a gente trabalha para isso, vem trabalhando esse ano todo para isso. E entrar no decorrer do jogo sempre é difícil, ainda mais quando você está sem ritmo de jogo. Não alcançamos o resultado que nós esperávamos, mas eu creio que dentro disso, acho que uma atuação regular. Eu venho trabalhando já no decorrer e estou preparado para dar sequência, assim como aconteceu o ano passado e as oportunidades que eu tive. O goleiro Júlio César também falou sobre esse reencontro com o atacante Fred, que deixou as Laranjeiras para jogar no Atlético Mineiro. A gente não tem pensado muito nisso, até porque assim, o Atlético Mineiro é um conjunto, então não podemos pensar só no Fred. É uma equipe que tem um conjunto forte, uma equipe muito boa. Vai ser bem recebido, lógico, tem uma história aqui dentro do clube, nós temos que respeitar isso. Mas é um adversário como os outros e nós vamos enfrentá-lo da maneira como vamos enfrentar a equipe toda. Procurar ganhar, dar o nosso máximo para ganhar esse jogo. Além disso, o arqueiro falou da importância da torcida e também do estádio Edson Passos nessa arrancada do Flu que tenta chegar ao G4 do Brasileirão. A questão da torcida que você citou aí é importantíssima. E a nossa torcida, sem dúvida, tem feito a diferença em Edson Passos. A gente vê que quando nós entramos em campo, a forma com que eles nos recebem, o apoio incondicional que eles têm conosco, isso tem ajudado e muito. Então, assim, desde já quero aproveitar e fazer o apelo ao torcedor que esteja conosco na segunda-feira também, para nos apoiar, porque vai ser importantíssimo. Esse é o goleiro Júlio César, que herda a vaga deixada por Diego Cavalieri. Diego Cavalieri machucado, vai precisar de um tempo maior de recuperação. O Júlio César é quem entra na vaga do goleiro titular do Fluminense. O técnico Leverkusen manteve mistério em relação à equipe que mandará a campo na segunda-feira, mas o Júlio César está confirmado na meta tricolor. Júlio César ganhando espaço no time do Fluminense, né? O goleiro que acabou entrando no lugar do Diego Cavalieri no clássico diante do Botafogo. Um goleiro de nível 8, nota 8 pro Júlio César. Teve uma boa aparição no Botafogo. Acabou na equipe do Benfica tendo algumas oportunidades, também na equipe do Granada. Bom goleiro. Também não acho o Júlio César muito acima disso. Acho que não faz muita diferença não, o Ricardo Tavares. Juan, e se a gente pensar pelo lado da experiência, o Júlio César é um goleiro bastante experiente, né? Rodagem de Europa, né? Rodagem de Europa, no Portugal, no Belenense, no Benfica, na Espanha, no Granada e no Getafe. No Granada, inclusive, Juan, teve boas atuações contra os grandes times da Liga, contra Real Madrid, no Belenense também, chamando a atenção, inclusive, do Benfica, que levou ele. Não é um jogador inexperiente, pode dar conta do recado, e eu acredito que o Júlio César vai substituir bem o nosso titular, Diego Cavalieri, Juan. Tá certo. As informações aqui na Bradesco Esportes FM do Fluminense na Rádio do Seu Esporte. Mas a torcida querida que 1h03 no Rio de Janeiro, temos informação da Paralimpíada. Luca Tremonti. É isso aí, Juan. E o judô brasileiro tá voando nessa Paralimpíada. O Williams Araújo foi pra final agora, garantiu medalha pro Brasil, vai lutar mais tarde pelo ouro. Vamos ficar aí na torcida. Já o segundo em espaço de 5 minutos, 2 finais para o Brasil, Antônio Tenório e o Williams também. Brasil fazendo uma participação nessa Paralimpíada. O Brasil sempre teve grande repercussão na Paralimpíada, chegando longe em muitas modalidades. Mas nessa me parece que a coisa está mais rápida do que o normal. 1h03 no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Não menos importante são os caminhos para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Temos um compromisso com a indústria de Petrópolis, inclusive com a criação efetiva do Distrito Industrial da Posse. A criação de empregos e oportunidades deverá passar em maior volume pela chamada indústria criativa, que difere da tradicional. A agricultura de ervas finas e flores e outros produtos agrícolas cultivados no Brejal, Caxambu, Bonfim e em outras regiões terão o devido apoio. Para mudar, vote 23. Vote Serginho de Correias. Sou Raquel Vieira, psicóloga. Minha proposta é ajudar Bernardo Rossi a tornar esta cidade mais promissora, com mais emprego e renda. Luto por mais mulheres na política. Por você, por nós e por todos. Raquel Vieira, 15015, prefeito 15. Maurício Borges é policial reformado e foi comandante da Guarda Municipal. Como vereador, brigará por uma Petrópolis mais segura, mobilidade urbana e combate à corrupção. Maurício Borges, 15777. Segurança no seu voto. Prefeito é 15. Pai, por que todo mundo diz que política é tudo igual? Isso não é verdade, filho.
Passamos por momentos difíceis na política do país, mas existem políticos sérios e comprometidos. É por isso que precisamos ser responsáveis na hora de escolher os candidatos. Em quem você vai votar, então? No Rubens Bontempo, porque ele manteve a cidade funcionando apesar de toda essa crise no país e no estado. Eu, Rubens Bontempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Luiz Cláudio Fiscal, 55234, ex-presidente da Associação de Moradores da Independência, auxiliar de enfermagem por 18 anos, fiscal de ônibus por 15 anos. Luiz Cláudio Fiscal, 55234, prefeito 40. Rony do Gás, 55400, da Associação de Moradores do Bairro São Sebastião, ajudar o polo de malhas da Rua Tereza e a volta do motocross para a nossa cidade. Rony do Gás, 55400, prefeito 40. Coligação Frente Popular. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 1h06 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e você está no Cidade do Esporte, edição de sábado, até as 2 horas da tarde. Vamos com muito conteúdo para você aqui na Cidade Maravilhosa e seguimos girando o seu clube de coração. 1h06 no Rio de Janeiro, vamos falar do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Botafogo que tem confronto importante nesse final de semana diante da equipe do Cruzeiro. E para tal, o time tem de mudar o retrospecto fora de casa. Bateu o Grêmio, bateu o Fluminense, está em um bom momento, mas o retrospecto fora de casa é muito ruim do Botafogo. Ganhou apenas do Internacional e da equipe do São Paulo. O adversário é direto no próximo confronto e o técnico Jair Ventura vai ter problemas para a escalação, já que não tem muitos jogadores para esse duelo, inclusive pode perder também o volante Ayrton. Na última atividade realizada com portões abertos, ele não pôde utilizar-se do time inteiro, inclusive fez aí uma espécie de atividade tática. Temos o Ayrton em definição, Rodrigo Lindoso fora, Fernandes fora, Luiz Ricardo fora e Jefferson também está no departamento médico e para isso o técnico vai ter que mudar bastante a equipe. O Dudu Cearense deve ser titular mais uma vez, depois de oportunidade no meio de semana diante da equipe do Fluminense e provavelmente um dos volantes que vai entrar pode ser um da base, ou o Vitor Bochecha, o Gustavo Bochecha, ou então o Vitor Luiz, que é lateral e pode atuar como volante. Ainda tem o Dierson nessa disputa por vaga da equipe do Alvinegro. O Dudu Cearense, ele fala aqui na rádio do seu esporte sobre agora a questão do confronto contra o Cruzeiro, que para ele é bastante diferente, uma partida não tem nada a ver com a outra. Olha, totalmente diferente essa competição, aquele jogo foi jogo atípico, fora da curva, e hoje com certeza vamos pensar, claro, somente no Brasileirão. Estamos empolgados e confiantes pelas duas partidas que fizemos. Acho que se a equipe tiver nessa mesma determinação e meio esse pensamento de humildade, de querer sempre com sacrifício vencer as partidas, com certeza teremos um grande resultado domingo, mas isso sempre com os pés no chão. Esse é o Dudu Cearense falando aqui na rádio do seu esporte, a equipe do Botafogo do técnico Jair Ventura que enfrenta o Cruzeiro. Nesse domingo, às 4 horas da tarde, você vai ter todas as informações aqui na rádio do seu esporte, 1h09 no Rio de Janeiro. Tradições, aos milhões tens também. Medalha, 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 medalha. Pintou medalha para o Brasil, por isso tivemos um noticiário um pouquinho mais curtinho da equipe do Botafogo, porque o Luca Tremonti está de olho no que está acontecendo e tem medalha de brasileiro, né, Luca? É isso aí, é medalha de ouro. Claudinei Batista dos Santos, no lançamento de disco categoria F56, conquistou a medalha de ouro para o Brasil, mais uma. É a 4ª para o Brasil, que deve dar uma subida aí no ranking de medalhas, Juan. É verdade, o Brasil que estava em 5º no ranking e agora vai poder ter a oportunidade de crescer mais um pouquinho no ranking, sabe, top 3. Top 3 seria um sonho bastante interessante, estamos na torcida. Afinal, Brasil é Brasil, ainda mais em casa. 1h10 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, em destaque para você.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, porque a equipe do Vasco da Gama joga hoje. Ranieri Borges tem um destaque do Cruz Maltino. Vasco atuando contra a equipe do Oeste, buscando se restabelecer na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje conta com o retorno do goleiro Martin Silva, que estava a serviço da seleção uruguaia, mas retorna ao time Cruz Maltino. E na equipe do Fluminense, o destaque é com o Thiago Esteves. Técnico Levir Coupe fecha treinos nesse final de semana e não dá pistas da escalação que mandará a campo no duelo diante do Galo. Partida de segunda-feira em Edson Passos marcará o reencontro do Fluminense com o atacante Fred. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volante Pierre desfalca o tricolor. E no Botafogo, o atacante Luiz Henrique, ele fez uma postagem bastante curiosa em uma das redes sociais, colocando, vai em busca da sua felicidade, então vai, dando a entender de uma possível saída do atleta para o Atlético Paranaense. Vale lembrar que o contrato do Luiz Henrique estava para se encerrar com o Botafogo e para ele ir emprestado ao Furacão era necessário um entendimento para a renovação de contrato. E a equipe do Flamengo é com Nicolas Freitas. O Flamengo fará ações para os seus sócios torcedores na Bahia, mesmo com os torcedores não podendo ir ao Barradão para a partida de hoje por conta da punição do STJD após briga entre torcedores no jogo contra o Palmeiras. Como não poderá oferecer experiências no dia do jogo, a nação rubro-negra disponibilizará para os seus membros um encontro com os jogadores no hotel e ainda a possibilidade de assistir ao treino já em Salvador. O Flamengo que joga hoje às 6h30 da noite contra o Vitória no estádio Barradão e espera ganhar mais 3 pontos e colar no Palmeiras, que é o líder do campeonato. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 1h12 do Rio de Janeiro, voltamos a falar de Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM. Para falar do Vasco, eu aciono mais uma vez Ranieri Borges. Tudo certo, Rani? Tudo certo, Juan. Grande abraço para você, para os amigos ligados aqui no som da Bradesco Esportes FM. Olha, o Vasco entra em campo para enfrentar a equipe do Oeste hoje em São Januário. E uma das preocupações é em relação ao comportamento dos torcedores, porque já está, de certa forma, impaciente com um mau momento vivido pelo Cruz Maltino, isso pode atrapalhar ainda mais na partida de hoje. O próprio técnico Jorginho esteve longe de pedir paciência durante a semana. Alguns jogadores também disseram que a situação não é boa, mas o Vasco está correndo atrás para melhorar. Apesar disso, está assim na tabela de classificação na segunda colocação hoje, que daria ao Vasco o direito do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas os jogadores tratam como obrigação não só o acesso, como também o título nessa competição. E o técnico Jorginho falou exatamente sobre isso, o comportamento do torcedor em São Januário e o que ele espera do torcedor vascaíno. O que nós esperamos é que o torcedor jogue junto, e eles já demonstraram isso em alguns momentos difíceis que nós tivemos aqui. Eles estiveram juntos, apoiaram a equipe, mas a gente sabe que não é assim, que sempre tem um ou outro que vai vaiar. Isso aí a gente não pode estar preocupado com uma situação como essa. O torcedor vascaíno, a gente sabe que ele está sempre nos apoiando, sempre procurando fazer com que a equipe realmente, assim, jogando junto com a gente. Mas a gente tem que saber lidar com essa situação. A gente não tem como prever. O mais importante é que a gente entre com determinação, atentos, ligados desde o início do jogo, para que a gente possa surpreender o adversário. Aí, esse técnico Jorginho que fala também sobre um possível desgaste entre ele e o grupo do Vasco da Gama. Segundo o treinador, não há desgaste entre ele e os jogadores. Não existe desgaste. O desgaste só existe quando se perde. Se eu estivesse ganhando aqui, ninguém estaria falando sobre desgaste. O que a gente precisa é ganhar, colocar a bola na rede. Isso é a verdade do futebol. Tudo que falarem em relação a isso é tudo mentira.
Basta ver o ambiente que a gente tem aqui. Infelizmente vocês não puderam ver o treinamento hoje, mas é isso. Se mostrasse para vocês como tá o treinamento, a alegria que tem, a amizade que existe entre nós. Agora, não tenha dúvida que uma derrota ou algumas derrotas incomodam. E aí começa um zum. Aqui no Vasco tem muita gente aqui. Quantos funcionários trabalham no Vasco da Gama? Então aí fala uma coisinha, fala uma besteira. Tem gente que de repente não gosta de mim, aí pode citar uma situação dessa. Mas o nosso ambiente é o melhor possível. Jorginho falou também sobre um jogador em específico, o Nenê, que era um dos principais atletas da equipe, não tem jogado tão bem. A gente não pode colocar carga em cima de um atleta. A carga se tem que colocar em cima do treinador. Eu sou responsável por essa equipe, eu tenho que fazer ela jogar bem. É claro que os jogadores procuram sempre assumir as suas responsabilidades, mas a gente não pode pensar em colocar todo um peso de um momento que a equipe está passando, porque a gente já perdeu com o Nenê e já perdeu sem o Nenê. Então, ele teve uma contusão, isso atrapalhou, que é um jogador que não se contundia, ele nunca teve esse tipo de contusão, a não ser de articulação que ele teve, mas problema muscular ele nunca teve, então ele não sabia lidar com a situação, levou um tempo maior, mas ele já está recuperado e eu tenho certeza que tanto o Nenê quanto o Vasco vai ter um excelente momento a partir do próximo jogo. Tá aí, esperando a partir de hoje um novo momento desse time do Vasco da Gama, segundo o próprio técnico Jorginho, que não confirmou a escalação, mas a tendência é de que entre com Martin Silva, Iago Pikachu, Luan, Rodrigo na lateral esquerda, Júnior César, e meio de campo, Jovem, Douglas, Luiz, Andrezinho e Nenê, no ataque, Júnior, Dutra, Jorge, Henrique e Ederson. Essa tendência de time do Vasco para logo mais fã. Tá certo, as informações do Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte, 1h16 no Rio de Janeiro. Lembrando pra você que hoje tem bola rolando, o jogo do Vasco da Gama começa às 3 horas da manhã com a narração de Vinícius Gama, Vinícius Gama fazendo a abertura, narração de Rodrigo Campos, comentários de Acácio, reportagem de Marcos Coelho e Ranieri Borges, o plantão é de Vinícius Gama, 1h17 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Na Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa, eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui para trazer as informações para vocês. E tem Série D do Campeonato Brasileiro acontecendo nesse final de semana, nesse domingo, às 5 horas da tarde, tem Motoclube Volta Redonda, o time do Volta Redonda já classificado para a disputa da Série C da próxima temporada. E estamos na linha com um personagem dessa equipe, Dija Baiano, o grande destaque do último confronto com 2 gols. Dija, você não esperava ou esperava essa atuação tão boa? O que você vê dessa equipe do Volta Redonda? Bom dia a todos aí da rádio. É uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, onde a equipe do Fluminense vinha com a campanha também que não era muito mal, vinha com a campanha excelente. E a gente sabia que tinha que fazer a obrigação dentro de casa. E eu, mais uma vez, fui feliz, graças a Deus, e pude ajudar meus companheiros e sair com a vitória e com acesso. Agora, o que representou para vocês esse acesso, né? Uma campanha que vem de um time que foi formado lá no início do ano, que foi mantido em muitas peças, né? Você mesmo teve a oportunidade de disputar o Carioca e agora a Série D também. E no final saíram vitoriosos da campanha que foi o acesso. O que representou para você e para o time, Dija? Um acesso é sempre bom, né? Visibilidade também. Se você disputa uma Série D e não conquista algo, você não é lembrado, entendeu? Agora, com acesso, vários jogadores também são lembrados. O acesso é muito importante na carreira de um atleta. Importante da divisão, mas é muito importante. Agora, para a cidade, como é que foi a recepção de vocês depois desse acesso? Né? Um acesso em casa com o estádio lotado, a galera participando e contribuindo para vocês dentro de campo também. Como é que foi isso? Né? Ter o apoio da cidade e no final todos saírem felizes, né? Que foi um acesso de um representante carioca. Agradecer a torcida do Volta Redonda que compareceram ao estádio, ajudaram a gente, foi o 13º jogador. Mas a gente está ciente agora que nada acabou, teve o acesso, agora a gente vai em busca do objetivo que é ser campeão.
Agora, ser campeão contra um motoclube que reverteu um resultado contra o Atlético Acreano. Qual a expectativa tá para essa partida? Né? Um time que é considerado grande no Maranhão, normalmente lota estádios, assim como o Sampaio Correia. O que vocês estão esperando desse confronto que é decisivo? 2 jogos decisivos de mata-mata para colocar vocês numa final de campeonato, né? É isso, a gente sabe, a Série D é assim, a Série D é mata-mata, né? Então a gente vamos lutar cada dia, trabalhar essa semana focado, a viagem é longa, é muito longe. Trabalhar focado, chegar lá, fazer um bom resultado para chegar dentro de casa e terminar. Agora é bom que dá para o time ir, de certa forma, até descansado, né? Dá para ir descansado sim, mas a gente não sabe como é a escala dos voos, entendeu? Tem viagem que a gente passa um dia inteiro viajando. Tipo, sai daqui 6 horas da manhã, chega lá 10 horas da noite, 11 horas da noite. Das escalas do voo. Agora, Dija, jogo contra o Motoclube, uma final, o que seria de importância para o time do Volta Redonda, né? Uma equipe que foi, desde o Carioca, aquela que incomodou os grandes, que sempre tentou algo grande. O que seria para vocês estar numa final, quem sabe ganhar um título? A parte do clube, a parte de nós jogadores, a gente já fizemos, né? Em colocar o Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro, na elite do brasileiro. Então agora vamos focado, continuar a mesma pegada, organizado como a gente sempre teve, para tentar sair com a vitória de lá e trazer um resultado excelente para dentro de casa. Dija Baiano conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Dija, queria agradecer sua participação aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Para finalizar, queria saber, né, como é que tá a sua expectativa pessoal para esse confronto. No último você foi quem apareceu mais, e nesse, podemos esperar um Dija inspirado de novo? Pode sim, o Dija está renovado, graças a Deus. Agora é só continuar focado e que temos 4 jogos difíceis na frente ainda. Valeu, um abraço. Tá certo, esse Dija Baiano, jogador da equipe do Volta Redonda, foi o cara da última partida do Volta Redonda, as quartas de final disputadas contra o Flu de Feira, né? A equipe do Fluminense de Feira de Santana. Enfrenta agora o Motoclube em duelo que será realizado amanhã, às 5 horas da tarde. Estava marcado para hoje, foi transferido pela questão de logística. E a volta acontece no próximo sábado, às 6 horas da tarde. A outra semifinal entre CSA e a equipe do São Bento, o jogo que acontece amanhã às 4, e também a volta acontece no próximo domingo, também às 4 horas da tarde. O primeiro mando é da equipe do CSA no Rei Pelé. Ricardo Tavares aqui na Rádio Seu Esporte. Queria te perguntar o seguinte, temos 4 equipes, quem vão ser os finalistas? Temos Volta Redonda e Motoclube, um dos dois vai para a final, CSA e São Bento, um dos dois vai para a final. Podemos ter São Bento e Volta Redonda na final? Paulista e um Carioca. Teoricamente seria a final esperada, né, Ricardo? Sim, Juan, mas também gostaria de ver um time de tradição como o CSA. CSA lota estádio, né? Exatamente. Gostaria de ver um time do Rio, é óbvio, né? Volta Redonda, e outro time de tradição. Não que o Motoclube não tenha tradição, mas é o Carioca, é o Volta Redonda, e gostaria de ver o CSA de Alagoas na final dessa competição, Juan. CSA que eliminou o Ituano na última fase, a grande surpresa da competição. E interessante também que tivemos até um fator curioso, o Atlético Acreano, que foi eliminado pelo Motoclube, simplesmente foram eliminados e 15 jogadores foram reforçar a equipe do Nacional do Amazonas. Eliminação e 15 jogadores mudam de áreas com mais o técnico. Isso deixou a diretoria revoltada, né? Um pacotão, quase que o elenco todo. Ricardo Tavares me chama com informações. Fala, Ricardo. Sim, Juan, fim de jogo para Real Madrid e Osasuna. 5-2 para o time merengue. Tá rolando agora também no Campeonato Espanhol, Málaga e Villarreal e Sevilha e Las Palmas, Juan. Sevilha, inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer um convidado, né? Jogador de Sevilha. É verdade, ex-jogador do Fluminense. Aqui na Rádio Seu Esporte você não perde nada. 1h24 no Rio. Cidade do Esporte. Vamos para um rápido break, voltamos já já aqui na Bradesco Esportes FM com muito conteúdo para você. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
Pô, me machuquei na pelada ontem à noite e fiquei mofando na emergência até conseguir atendimento. Sério? Hospital público? Nada, hospital particular. Bem que eu tava estranhando. Na última vez que precisei de atendimento no pronto-socorro, foi muito rápido. O governo Bom Tempo transformou a saúde pública da cidade. Vou dar uma moral pra ele nas eleições. Não tô afim de arriscar com outro. Os outros candidatos não têm a menor chance comigo. Sou 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Como vereador e presidente da Câmara, trabalhei muito para honrar os votos recebidos. A isenção do IPTU do idoso, o fim da dupla função dos motoristas e as transmissões ao vivo da TV Câmara. Por isso, peço seu voto. É Paulo Igor. É 15 mil. Pelos direitos do servidor público, melhoria do atendimento da saúde, um centro de convivência para idosos, porta-voz da Rua Tereza, unidade médica em Itaipava, uma clínica veterinária pública. Vote Gustavo Cabral, 15345, prefeito 15. Gente, tô assustada com tanta violência no Rio. Tá muito difícil, né? Com o governo do estado falido, abandonaram tudo, saúde, educação e até segurança. Pra piorar, ainda tiraram a Polícia Militar de Petrópolis durante as Olimpíadas. É um absurdo. Absurdo mesmo, mas na falta do Estado, o governo Bom Tempo assumiu as rédeas e colocou a GM para reforçar o policiamento na cidade. Não tem outro candidato. Bom Tempo é a pessoa certa para a cidade. Voto no 40. Eu, Rubens Bom Tempo, e meu vice, Tiago Damasceno, pedimos o seu voto. Meu nome é Fernandão. Meu número é 55123. Pela renovação da Câmara Municipal de Petrópolis, vote Fernandão, 55123. Para prefeito, 40. Rony do Gás, 55400, da Associação de Moradores do Bairro São Sebastião. Ajudar o polo de malhas da Rua Tereza e a volta do motocross para a nossa cidade. Rony do Gás, 55400, prefeito 40. Coligação Solidariedade Republicana. Essa é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. 10 horas e 26 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM. Vamos de mais personagem por aqui, porque ligamos agora para Portugal para falar com Lucas Talha Preta, jogador da equipe do Boa Vista de Portugal. Ele que tem uma história interessante. Na última temporada foi um dos únicos brasileiros que disputaram a Liga da Escócia, mas acabou mudando de áreas, voltando para o futebol português, apesar de algumas propostas por lá. Lucas, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Esporte. Eu queria que você falasse aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa um pouco sobre isso, né? Por que da mudança, você que estava bem por lá, por que escolheu o Boa Vista, que hoje está colando nos líderes no Campeonato Português, está ali na disputa por uma vaga da Euroleague? Bem, Juan, boa tarde, tudo bem? Um prazer estar conversando contigo novamente. Te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Então, cara, fiquei muito feliz com a mudança para Portugal. Eu escolhi vir para cá porque é uma liga de mais visibilidade, uma liga que tem muitos times grandes, que um país que ganhou a Euro esse ano também, que está com muito foco na liga aqui. E escolhi também um pouco pelo tamanho do Boa Vista, pela tradição que o clube tem e representa. E foi por isso a minha escolha do mercado português. Agora, Lucas Talha Preta, o que você espera do Boa Vista? O que você viu dessa equipe, né? Uma equipe que tem muita história em Portugal. Bem, como todo mundo sabe, o Boa Vista é um clube que tem muita tradição, é um clube que estava entre os grandes muitos anos atrás, depois passou por algumas dificuldades e nos últimos anos vem tentando retomar a sua posição entre os grandes. E eu comprei a ideia de tentar vir para cá e quem sabe poder ajudar nessa etapa, e esse é o meu objetivo. Foi o maior objetivo, foi em poder vir para cá, jogar num clube grande e quem sabe poder ajudar o clube a retomar ao lugar
que eles almejam. E agora você tá mudando de estilo também, né? Lucas Talha Preta conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, já que você sai do futebol britânico e vai para Portugal. Qual a grande diferença que você tá percebendo por aí? Bem, Juan, no futebol britânico é usado muita força, muita bola aérea, muito contato físico. Não que em Portugal não seja, mas aqui já se procura colocar por muitas vezes a bola mais no chão, acalmar mais o jogo. Já busca ser um futebol mais técnico por algumas vezes, mas também é um futebol duro que também tem muito contato, muita intensidade e contato físico. E talvez por isso que a minha adaptação tenha sido rápida aqui. Estou me sentindo bem já. Não senti muito a parte da adaptação, está bem tranquilo. É mais a intensidade de treinamentos e de jogos mesmo, que no início se sente um pouco. Mas eu acho que a diferença é essa. Talvez por muitas vezes no futebol britânico ser optado, eles optam mais pela parte física, por contra-ataques ou bolas aéreas e contato físico. Aqui talvez às vezes já busquem mais a parte técnica. Agora, Lucas, mudança de clube, o que significa para você, até pela sua história, né? São poucos os brasileiros que jogaram no futebol escocês. Tivemos o caso do Coelho, ex-lateral do Corinthians, e outros poucos, não foram muitos. Nessa temporada, inclusive última, só tinha você e mais um. O que significou a mudança? Olha, eu acho que isso já faz parte do futebol, Juan. O jogador que almeja um crescimento, treinador, comissão técnica que almeja um crescimento, que almejam mudanças. Uma hora ou outra vão ter que mudar de clube, de país, ou seja lá o que for. Isso já é natural. Às vezes tu tem que deixar a coisa para trás, por mais que estejam boas, correndo bem. Se tu quer um crescimento, tu tem que deixar para trás. E não quer dizer que o que tu já fez vai mudar alguma coisa na frente. O futebol tu tem que mostrar todo dia, o trabalho tem que ser feito diário, é muito esforço diário. E eu fiquei muito feliz pelo que eu alcancei na Escócia, pelo que foi feito lá, pelo que eu conquistei, mas almejando um crescimento ainda maior, eu não tenho problema nenhum em começar do zero aqui e, quem sabe, poder construir o que foi construído lá com um trabalho forte. Agora, o que acontece numa pré-temporada se iniciando é que os clubes traçam objetivos. O que o clube te passa, que espera hoje o 8º colocado da competição, tem o objetivo de chegar longe? O que vocês esperam do Boa Vista, que na última temporada até passou um certo sufoco, mas depois se recuperou? Olha, Juan, no início da época, todos os clubes sonham, todos os clubes têm objetivos montados, todos os clubes querem chegar o mais longe possível. Isso é certo, sabe? No início da época, a nossa conversa foi em sempre manter a humildade e ter os pés no chão, porque é uma jornada, são muitos jogos, realmente muitos jogos. Um bom início não significa que terá um bom final. Futebol tem que ser vencido semana por semana, jogo por jogo, sem pensar muito na frente. O nosso foco sempre foi união, trabalho forte e humildade para poder conquistar a cada ponto, semana por semana. E na verdade é esse o nosso foco, cara. Na verdade, pessoal e como grupo, foi essa a nossa conversa. Não podemos pensar muito na frente, tem que ser feito agora. Se começou bem, não deixar cair. E estar sempre preparado, porque o futebol tem altos e baixos. Tem que estar pronto e focado para isso. E em relação ao Porto, cara, são os dois clubes do Porto. Certamente existe uma rivalidade. Todos nós sabemos o tamanho do Porto, um clube que joga campeonatos europeus. E
Em questão a rivalidade, certamente é o nosso rival aqui, os dois clubes que brigam por um nome, por uma história, e tô curioso para saber como vai ser. Espero que tudo ocorra bem. E o que, Lucas? Onde você passou, a Escócia e também outros lugares, te ensinou no futebol? O que você carrega desse futebol que você passou? Eu não sei se eu poderia dizer que foi o futebol escocês mesmo que me ensinou alguma coisa específica. Eu penso mais que foi um crescimento de atleta mesmo e de pessoa, que todo jogador naturalmente tem de temporada para temporada, um crescimento. Eu vejo mais como esse lado, não especificamente ao futebol escocês. Eu sinto que houve um crescimento pessoal e profissional. Eu me sinto mais maduro nessa temporada, por ter passado por momentos difíceis também lá na Escócia, por ver que futebol é semana por semana, principalmente numa liga que tem quase 40 jogos na temporada. Só na liga, fora as Copas. E então eu acredito que houve um crescimento muito grande em relação ao atleta, e que eu sou grato ao Hamilton, sou grato ao futebol escocês, e eu vejo mais por esse lado. Mas em relação ao futebol mesmo, não creio que, não vejo nada específico assim. Lucas Talha Preta, nosso convidado aqui na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM, zagueiro do Boa Vista, ex-Hamilton, da Escócia. Lucas, queria agradecer a sua participação na Rádio Seu Esporte. E para finalizar, né, o que você vê de autoanálise do seu futebol? O que o Lucas Talha Preta representa no futebol? Você saiu muito cedo, foi buscar o seu espaço, tem a oportunidade de ser um dos poucos que jogou na Escócia. O que a sua história representa, até para a galera que quer seguir buscando o ar ao sol, né, a estrela brilhar, como você está buscando aí em Portugal? Então, Juan, eu vim para Portugal focado, determinado. Eu vim para vencer, para dar o melhor de mim. Eu espero que tudo possa correr bem. Se tiver que fazer uma autoanálise de quem é o Lucas, eu te diria que eu sou um cara sonhador, batalhador, dou o melhor de mim sempre, procuro ir dia por dia, sem pensar muito na frente. Tenho muita fé em Deus que mais na frente eu vou alcançar meus sonhos. Mas o mais importante para mim é focar agora, porque se eu não focar agora, o lá na frente não vai acontecer. Então eu tenho sonhos, mas eu foco agora, eu dou o melhor de mim hoje. Amanhã Deus sabe o que vai acontecer. Então eu vim determinado, espero poder vencer junto com a equipe do Boa Vista. Quem sabe criar uma reputação aqui nesse clube que já tem história. Seria muito bonito, e esse é meu foco agora nessa temporada. E eu te agradeço novamente pela oportunidade, te desejo sucesso, que Deus te abençoe e te traga muitas vitórias aí, tá? Um abraço, obrigado. Tá certo, esse é o Lucas Talha Preta conversando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte Desejo o Mesmo. Ele que está na equipe do Boa Vista, era do time do Hamilton da Escócia, era chamado de Globetrotter brasileiro por lá, e saiu para Portugal para jogar na equipe do Hamilton. 1h38 no Rio de Janeiro, só um detalhe, né? Em 3 jogos já fez um gol como zagueiro, e o time do Boa Vista é o 8º colocado, colando na zona de classificação para a Euroleague. E você ouviu aqui na rádio do Seu Esporte 91.1. Tem informação, Ricardo Tavares. Fala, Ricardo. Não, até sobre essa entrevista aí, em Portugal é uma liga que geralmente brasileiro se dá muito bem, né? Sim, sim. E é uma liga que todos os grandes, Sporting, Benfica e Porto, sempre olham com muito carinho para os brasileiros, principalmente os que já estão no país, né? Então é uma oportunidade para o Lucas chegar num dos times grandes de Portugal, né, Juan? É uma oportunidade de aparecer, até porque, por exemplo, na última temporada com o Hamilton, ele fez gol contra o Celtic. Então um zagueiro muito bom na bola aérea. 1h39 no Rio de Janeiro.
E vamos falar mais um pouquinho de Paralimpíadas, né? O Luca Tremonti está de olho em tudo que acontece, que já aconteceu, que vai acontecer. As informações de Paralimpíada com Luca Tremonti. Fala, Luca! É isso aí, Juan. Mais cedo, Claudinei Batista dos Santos, no lançamento de disco, categoria F56, conquistou o ouro para o Brasil e no judô mais 2 medalhas garantidas, com o Antônio Tenório, que é tetracampeão paralímpico, e com o Williams Araújo, que também está na final do judô. Já a Diane Almeida perdeu por imobilização e vai disputar o bronze na categoria acima de 70 quilos. No tênis de mesa, oitavas de final, classe 3, o Helder Knaf derrotou o argentino Gabriel Copoca por 3-7-1 e avançou para as quartas de final. Na bocha, o Brasil também estreou com vitória na disputa por equipes BC1 por BC2 e segue na competição. Venceu Hong Kong por 5-4. Na natação, mais tarde, 6 brasileiros nas finais de hoje à noite, podendo conquistar medalha. Verônica Almeida nos 100 metros peito SB7, Joana Neves nos 50 metros borboleta S5, Maiara Barreto nos 50 metros costas S3, André Brasil nos 100 metros costas S10, Mariana Ribeiro nos 100 metros costas S10, Daniel Dias nos 50 metros borboleta S5. Valeu, Juan! Tá certo, as informações da Paralimpíada aqui na Rádio do Seu Esporte. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Luiz Felipe Leal, que tava vendo a bocha, inclusive mandou uma foto aqui direto do confronto. 1h40 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E seguimos destacando o seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Hora de girarmos outros clubes. Já falamos do Vasco da Gama. Vamos falar agora do Flamengo. Eu aciono meu amigo Nicolas Freitas. Boa tarde, Nicolas. Olha aqui, Juan. O time do Flamengo deve ser o mesmo que o torcedor se acostumou a ver nos últimos jogos contra o Vitória neste sábado no Barradão, mais tarde às 6h30 da noite. A única dúvida é se Paulo Guerreiro começa jogando. E por que isso? O atacante peruano chegou por volta das 11 horas da manhã em Salvador ontem e vai ser avaliado ainda no hotel. A tendência é que seja titular e deixe Leandro Damião no banco de reservas. Guerreiro não participou da atividade realizada ontem de manhã em Salvador, no estádio de Pituaçu. Já na parte da tarde, sob supervisão do fisiologista Felipe Olive, Guerreiro fez trabalhos na academia. Após aquecimento, o técnico Zé Ricardo comandou o treino de bola parada ofensiva e defensiva, sem surpresas entre os titulares. Agora falando um pouco do meia Diego, que foi responsável por mudar a dinâmica do Flamengo e pela melhoria substancial do meio-campo rubro-negro, ele admitiu ter feito diante da Ponte Preta na última partida seu jogo mais tímido pelo clube. O camisa 35 acredita que tanto individual quanto coletivamente, novas oscilações virão ao longo da temporada. Porém, o espírito demonstrado diante da Macaca é exemplo para voltar a vencer jogos em que a equipe não atue em alto nível. Quem jogou muito bem também e vem sendo muito elogiado, principalmente pelo técnico Zé Ricardo, é o meio-atacante Gabriel, que mais uma vez jogou muito bem na última rodada contra a Ponte Preta e elogiou a decisão da comissão técnica pela logística de não voltar ao Rio de Janeiro e sim ir do estádio Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo, direto para Salvador. Com a palavra, Gabriel. Acho que a diretoria foi inteligente fazendo a viagem logo direto para Salvador, porque se a gente volta para o Rio ficaria um pouco mais complicado, teria outra viagem. A equipe está descansando bastante e hoje vai dar uma descansada melhor ainda. Esse, portanto, o Gabriel falando aqui na Rádio do Seu Esporte. E o Flamengo lembrando que não contará com a sua torcida neste jogo contra o Vitória no Barradão por conta da punição do STJD após a briga entre torcedores no jogo contra o Palmeiras. Como não poderá oferecer experiências no dia do jogo, a nação rubro-negra vai disponibilizar para os seus membros um encontro com os jogadores no hotel. Lembrando que o Flamengo ocupa a segunda colocação com 40 pontos, 3 a menos que o Palmeiras e também com uma vitória a menos. A provável equipe que vai a campo daqui a pouco às 6h30 da noite vai ter Alex Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge. Meio de campo composto por Márcio Araújo, William Arão e Diego. E na frente, Everton, Gabriel e Leandro Damião ou Paulo Guerreiro, aí vai de acordo com o técnico Zé Ricardo. Para finalizar, Juan e amigos ligados aqui na Rádio do Seu Esporte, lembrando que o Flamengo vai jogar a próxima rodada, 25ª, o seu jogo talvez mais importante deste campeonato. Joga contra o Palmeiras, fora de casa, na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, quem sabe lutando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Juan!
Tá certo. As informações do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando que Vitória e Flamengo acontece hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. O único jogo desse sábado. Amanhã tem mais partidas. Chapecoense e Curitiba a partir das 11 horas da manhã. Também tem a partida entre São Paulo e a equipe do Figueirense às 11. Às 4 horas da tarde acontece Atlético Paranaense Internacional, Cruzeiro e Botafogo, Santos e Corinthians, Sport e Santa Cruz, Grêmio e Palmeiras acontece às 6h30, mesmo horário de Ponte Preta e América Mineiro, 1h44 no Rio. E seguimos girando os 4 grandes do Rio de Janeiro na Bradesco Esportes FM. É hora de falarmos do Tricolor. Aciono meu amigo Thiago Esteves com as informações na rádio do Seu Esporte. Tudo certo, Thiago? Boa tarde. Fluminense que, como tem um tempo a mais de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece apenas na segunda-feira, às 8 horas da noite, realiza neste sábado o penúltimo treino antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Atividade na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, sem a presença da imprensa. Treino fechado, sem janela nenhuma para a imprensa, inclusive não vai ter entrevista coletiva de nenhum atleta após essa atividade. Técnico Leverkusen fazendo mistério em relação ao time que mandará a campo nesta segunda. O Marcos Júnior, atacante que acabou ficando fora do treino de quinta-feira com dores na coxa, treinou normalmente na sexta-feira e está à disposição do Leverkusen. O Lever que tem mudado muito essa equipe do Fluminense, fazendo algumas alterações, inclusive mudando muito no ataque. O ataque do Fluminense que não vem tendo bons números nessa temporada, principalmente após a saída do Fred. Um exemplo é que os 2 artilheiros do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro é o Cícero e o Gustavo Scarpa, 2 jogadores de meio de campo. O ataque não vem funcionando muito. O Levir tem mudado as peças. O Henrique, por exemplo, acabou indo para o banco de reservas contra o Botafogo, mas a tendência é que ele retorne ao time titular do Tricolor nessa partida contra o Atlético Mineiro. Provavelmente o Henrique começa jogando. E a gente conversou com o técnico Leverkusen, que começa falando exatamente sobre essa situação. O reencontro com o atacante Fred, que é o que mais movimentou as Laranjeiras nesses últimos dias. Jogar contra o time que você já passou, tem muitos amigos, entende? É reconhecido, é uma situação difícil. É meio constrangedor, assim. Mas é normal, vai lá, tudo bem, boa sorte, que ninguém se machuque, pronto. E um quer matar o outro durante o jogo. Vai acontecer isso em ambas as partes. Em relação às constantes mudanças no time titular, o técnico Leverkusen comentou o fato dele não estar conseguindo repetir a escalação nos jogos do Tricolor. Se você estuda o adversário e vê uma possibilidade, com a característica dos jogadores que você tem, eu faço algumas mudanças às vezes, mas eu gosto de respeitar assim a manutenção de 8 ou 9 jogadores. Vocês têm observado isso. Então, depende muito do acontecimento do jogo, da característica do jogo, a situação até de gramado, como foi nesse último jogo, por exemplo. Pensei até nisso. Às vezes a bola quicava muito, então você usa um jogador com mais força física. Enfim, vou repetir, né? 2 ou 3 sempre estão em aberto assim para utilizar de um jogo para outro. Sem o goleiro Diego Cavalieri lesionado, o Leverkusen vai colocar em campo o Júlio César. Ele também falou sobre essa situação e a falta que Diego Cavalieri faz ao Fluminense. A mesma coisa que se perdeu um jogador assim como o Fred, é um jogador importante, marcante na história do clube, tem vários jogos, é um cara que participa efetivamente nos jogos decisivos, né? Então é sempre uma falta. Mas aquilo que eu falo, você não pode lamentar isso. É um grande momento, por exemplo, o Júlio César. Sabe que ele tem um jogador de ótimas condições técnicas também, então a oportunidade dele também ganhar. Às vezes a gente ganha, o futebol é um pouco ingrato por causa disso, né? Às vezes da desgraça de um aparece a oportunidade para o outro, e assim que a gente vê, você não pode ficar lamentando a ausência do jogador, da importância do Diego. Quer dizer, nós perdemos o Fred, perdemos o Diego, o Souza também, sabe, de jogadores importantes, você não lamenta, você vai dando força para quem vai jogar. Então seria o nosso caso, né? É a chance do Júlio César. Vamos ver e torcer para o Diego, né, se recuperar rapidamente,
porque ele é um jogador importante e querido por todos também. Tá aí, esse é o técnico Lever Coupe falando antes dessa partida do Fluminense contra o Atlético Mineiro em Edson Passos na segunda-feira às 8 horas da noite. O Fluminense buscando se aproximar do G4, agora está a 6 pontos do Corinthians, que é o quarto colocado do Brasileirão, em busca essa aproximação. Jogo que é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense tem 2 desfalques, Pierre suspenso pelo 3º cartão amarelo e o goleiro Geo Cavalieri lesionado, deve ficar em torno de 1 mês fora dos gramados. É a grande chance do Júlio César poder jogar e mostrar serviço para a equipe do Fluminense. 1h49 no Rio. Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM. Os Jogos Paralímpicos estão aqui e a Bradesco Esportes FM vai cobrir, trazendo informações das provas, dos jogos, dos pódios e as histórias de superação destes verdadeiros super-humanos. São mais de 170 países com suas delegações. Mais de 4.000 para-atletas competem na primeira edição dos Jogos Paralímpicos da América do Sul. 23 modalidades esportivas. Mais uma vez, a gente veste a camisa para acompanhar o time Brasil na busca pelo ouro. Os Jogos Paralímpicos estão aqui, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Oferecimento: Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. 25 anos cuidando de gente. Já pensou em ter uma lareira com apenas um toque? Na STR, você encontra ar-condicionado com função quente e mantém sua casa aquecida durante todo o inverno. E quando o verão chegar, sua casa já estará pronta para enfrentar o calor. Afinal, ar-condicionado é bem-estar e conforto em todas as estações. Acesse strar.com.br ou visite a loja mais perto de você. STR Ar-Condicionado, sua casa confortável o ano todo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. 1h51 no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte de imediato. O Nicolas Freitas chega com informações aqui na Bradesco Esportes FM, convidado especial. Fala, Juan Rodrigues, todo mundo Fala, ligado aqui Nicolas. no Cidade do Esporte, edição de sábado. Esta semana eu conversei com o Mariano, lateral direito do Sevilha, muito conhecido aqui no Brasil, principalmente no Fluminense. Jogou naquela épica fuga do rebaixamento em 2009 e em 2010, com o Muricy Ramalho, foi campeão brasileiro. Começou a temporada 2011 ainda pelo tricolor, mas logo depois se transferiu para o futebol europeu, mais precisamente para o Bordeaux da França. Lá jogou por 3 anos e depois foi para o Sevilha da Espanha, onde está lá há pouco mais de um ano. E é sobre toda essa trajetória que Mariano começa falando com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte. Com a palavra, Mariano. Essa crescente aí começou em 2009, claro, com esse momento do Fluminense um pouco ruim em 2009, que acabou, né, felizmente, graças a Deus, acabou bem. Tivemos um final feliz em 2009, que foi a briga para não cair, e conseguimos um fato aí histórico e de poder ajudar o Fluminense permanecer na primeira divisão. Em seguida, em 2010, saímos campeões e claro, né, com todo o trabalho do Cuca em 2009, foi o cara que me deu oportunidade também, falando individualmente, minha oportunidade de jogar e creio que de crescer também como profissional. E em 2010 com o Muricy, o ex-treinador, que já tinha ganho outros títulos brasileiros, né, então e tivemos a felicidade de estar com ele em 2010 e saímos campeões também. E depois de 2011 a gente fizemos um bom campeonato também, seguimos creio que terminamos o campeonato em 3º lugar, e um sonho realizado, que foi a seleção, né, com todo esse trabalho bem feito com o Fluminense, teve a convocação para a seleção brasileira em 2010,
Infelizmente não pude jogar com a camisa da seleção, mas pude, né, ter sido convocado, estar na lista da CBF, então para mim foi uma honra, foi um sonho realizado de ter sido convocado, e claro que hoje ainda penso em seleção sim, todos os jogadores brasileiros sonham com isso, e tive esse sonho aí em 2010, mas o sonho que ele continua, e é seguir firme, é seguir trabalhando para que logo esse sonho aí volte novamente e seja realizado. Com certeza, Mariano. Antes dessa entrevista, eu dei uma olhada nos seus números, né, na sua carreira pessoal, e eu reparei uma coisa, não sei se você também já chegou a essa conclusão. Um pouco mais de um ano que você está no Sevilha, o Barcelona, na verdade, está no seu percalço, né? Porque, como eu te falei anteriormente, na estreia, vocês perderam a Supercopa da UEFA por 5-4. 4 dias depois, na Copa do Rei, vocês perderam por 2-0, e na Supercopa da Espanha, o Barcelona venceu os 2 jogos, o primeiro por 2-0 e o terceiro por 3-0. Ok, 3 confrontos contra o Barcelona, perdeu 3 vezes. Só que há 2 semanas, cerca de 3 semanas atrás, nos melhores jornais, nos diários espanhóis, o seu nome foi ventilado no time do Barcelona. Haja vista que o Daniel Alves, que é o lateral direito há muitos anos lá, foi para a Juventus de Turim. O que você pode falar sobre isso pra gente, Mariano? É verdade, eu também soube através dos jornais também, como você mesmo falou, quando eu estava de férias também no Brasil, surgiram algumas coisas também nos próprios jornais do Brasil também, e alguns amigos me enviavam mensagem falando, comentando, e sim, particularmente eu não tive contato com ninguém do Barcelona. Eu na imprensa, eu fiquei sabendo como todas as outras pessoas também, como vocês da imprensa também ficaram sabendo. Então, assim, eu não conversei, como eu falei, não conversei com ninguém, e ninguém do Barcelona me ligou. Então, assim, para mim, penso no lado bom, a Barcelona é um grande clube e meu nome tá sendo falado no Barcelona. Para mim é uma felicidade imensa, mesmo se não tenha nada certo, ou se tem alguma coisa de concreto aí, não sei, até porque a janela já foi fechada. Mas assim, resumindo, tô bastante feliz por ter meu nome aí no Barcelona, por ter saído esses comentários. Tá aí, um Mariano falando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, jogador da equipe do Sevilha, e que o Barcelona esteve de olho durante a última janela de transferências. Vamos falar de Botafogo aqui na Rádio Seu Esporte, que o Botafogo está perto de resolver, né, e conseguir um patrocínio master para a equipe. As conversas com o banco estatal estão bastante avançadas, e sendo assim, o clube pode ter um acordo firmado até 2017 por 12 milhões de reais e corre para obter as certidões negativas de débito para poder ser patrocinado. Afinal, coisa estatal tem que ter as certidões negativas, e para tal a equipe colocou o imóvel de garantia de uma das sedes por 34 milhões de reais que vale o imóvel, e essa seria a garantia do Botafogo para obter a certidão negativa e assim fechar com o patrocinador estatal, patrocinador esse que já teve conversas com outros clubes também e pode fechar com a equipe do Botafogo, uma busca que já vem de muito tempo do Alvinegro de ter um patrocínio forte na camisa. Sendo assim, um dos patrocinadores que já foram pontuais e tem ficado bastante tempo com a camisa do Botafogo, que é a Papelex, deve voltar para a parte superior das costas do uniforme do Botafogo. O Botafogo tenta esse patrocínio já desde o início do ano, e a estatal anunciou em janeiro um montante de 83 milhões, apesar dos valores serem bem mais baixos do que é pago para outros clubes como a equipe do Flamengo e do Corinthians. Os valores são satisfatórios, segundo a diretoria do Botafogo. 1h58 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
Vamos rapidamente falar de Paralimpíadas aqui na Rádio do Seu Esporte. Luca Tremonte, o que temos aí das Paralimpíadas? Tem brasileiro na final. Um resuminho pra gente. É isso aí, Juan. Mais cedo, Claudinei Batista dos Santos, no lançamento de disco, categoria F56, conquistou o ouro para o Brasil. Agora o Brasil tem 4 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze, ocupando ainda o 5º lugar de medalhas. Mas isso deve mudar, já que na natação temos 6 atletas na final mais tarde e no judô também temos 3 atletas na final mais tarde e uma brigando pelo bronze. Tá certo. Brasileiros em disputa de medalhas aqui na Rádio Seu Esporte. Você vai saber de tudo. 2 horas no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Fui! Você está ouvindo Cidade do Esporte.